Começando então, pessoal, nossa terceira aula de literatura, onde todas as quintas-feiras nós nos reunimos aqui nessa sala virtual para conversar um pouquinho sobre livros, sobre essa coisa tão particular que é a leitura, os livros, as histórias, a poesia. A arte de falar, de se expressar através das palavras e tocar as outras pessoas, conhecer outras pessoas. Nós já vimos, então, na primeira aula, a introdução sobre literatura, vimos um pouquinho o que é literatura, refletimos juntos qual é a função dela, sobre o conhecimento, que ler traz conhecimento, mas que também o conhecimento pode ser perigoso, né? E na segunda aula vimos um pouquinho sobre figuras de linguagem. Inclusive, nós vamos fazer uns exercíciozinhos, 2 exercíciozinhos rapidinhos, só para a gente refletir e pensar sobre figuras de linguagem, que ficou nos slides da aula passada, que não deu tempo da gente resolver. Vamos resolver hoje, pensar juntos hoje, rapidinho. Mas a aula de hoje vai ter como tema principal tipo e gênero textual, que é um clichê, é uma matéria bem clichêzona, porém é clichê para a gente da área da linguagem, saber o que é tipo e o que é gênero. Mas muitas pessoas podem não saber, muitas pessoas podem não ter visto. Eu sei que no Euquilute, lá no YouTube, já tem uma aula sobre tipo e gênero textual na disciplina de português, se eu não me engano, mas ela também é importante para nós da literatura. É importante a gente falar sobre ela com um olhar voltado para a literatura. Então, a gente vai passar pelos tipos e vamos refletir sobre os gêneros, porque os gêneros é uma coisa mais ampla, os tipos é mais teórico ali, mais a parte do português mesmo. Então, vamos para um próximo slide aqui. Vamos para o primeiro exercício. Assinale a alternativa. Já estou lendo o exercício, né? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre os exercícios. Isso aqui então, é inspirado, baseado naquelas perguntas de vestibular, de Enem. Eu tirei isso aqui da internet, de um site que tem exercícios com gabarito. E aí, pesquisando sobre exercícios de figuras de linguagem, ou questões sobre figuras de linguagem, a gente encontra questões muito simples até, mas que às vezes, na hora da prova, a gente pode ficar um pouco desarmado se a gente não tem aquela base das figuras. Mas é claro que as figuras de linguagem, vocês vão perceber, vocês devem ter percebido já na aula passada, que elas são cotidianas. Então, elas vão estar presentes a todo momento numa prova de linguagens. E uma dica que eu já dou inicialmente para vocês é, quando tem, por exemplo, um poema para a gente ler, a pergunta e as alternativas, a gente começa sempre pela pergunta. Nesse caso aqui, é uma questão que já é a pergunta só. Tá? Então, já começamos diretamente por ela. Mas depois vai ter uma outra ali, que é com uma imagem antes. Então, vamos para a pergunta. Assinale a alternativa em que o autor não utiliza a prosopopeia. No Enem, normalmente, esse não está em maiúsculo. Ele está normal. Porque ele quer testar a gente. Então, se vocês verem palavras negativas, não, jamais, nunca, sublinhem para vocês saberem que o não é a parte negativa. Tem que assinalar o que o autor
não, ó, alternativa em que o autor não utiliza prosopopeia. E vejam que nessa questão, o Enem, o vestibular que criou essa pergunta, usa o nome prosopopeia. Ele não usa o outro nome, o nome mais comum. Vamos ver se vocês estão bons de memória, eu não vou nem dizer qual é o nome mais comum. Se alguém quiser colocar aí para os colegas, pode colocar, mas eu não vou falar. Vamos então para as alternativas. Letra A. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Clarice Lispector. Letra B. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. Drummond. Letra C. A poesia vai à esquina comprar jornal. Ferreira Goulart. Letra D. A luminosidade sorria no ar. Exatamente isso. Era um suspiro do mundo. Clarice Lispector também. Meu nome é Severino, né? Letra E. Meu nome é Severino, não tenho outro de piar. João Cabral de Melo Neto. Então, eu lanço para vocês. O que vocês acham? O que vocês chutariam? Vocês lembram o que é prosopopeia? Vejam que sempre no Enem, nas questões de vestibular, vai ter uma que se destaca, uma que vocês ficam na dúvida. Seria a letra D? A luminosidade sorria no ar. Exatamente isso. Era um suspiro do mundo. Por que tu acha que é a letra D, Jennifer? Isabela, Roberta, Francine, qual que vocês chutam? Chutem sem medo de errar. E aí a gente reflete junto sobre as respostas. Que nem vamos refletir aqui sobre essa resposta da letra D. Porque está colocando características humanas no mundo. Luminosidade. Tá? Bem pensado, bem pensado. O raciocínio tá certo. Estão folheando o que é essa prosopopeia? Gurias, Isabela. Ó, Francine, eu acho que é C. C. A poesia vai à esquina comprar jornal. Será que tu tem uma justificativa para essa tua escolha? Por que tu acha que é C? Pelo mesmo motivo da Jennifer? Roberta, Isabela. Tipo, Ó, a quase na Francine. medida que ela, sabe? Francine, não estamos te ouvindo. Vocês ouvem a Francine? Agora tá melhor? Eu consigo ouvir. Que engraçado, né? Sempre isso acontece. Mas o meu. Eu fiz uma chamada de Meet agora há pouco. Que coisa. Bom, pessoal, a, a Roberta e a Isabela estão tão tímidas. Estão tímidas ou estão pensando ainda. Mas vamos refletir sobre a C e a D, tá? Olha só, a Jennifer justificou ali a resposta da letra D. Roberta, botou errado. A Jennifer botou ali que a justificativa por ela ter escolhido a letra D é porque está colocando características humanas no mundo e na luminosidade. Ó, a luminosidade sorria no ar. A luminosidade não é uma coisa humana, nem é uma coisa totalmente física, né? Embora luz seja física, mas físico palpável que a gente enxergue totalmente. Ó, a Roberta também vai de D. E o mundo
Também, o mundo é uma coisa física, o mundo já é uma coisa mais física, mas não tem características humanas, né? O mundo, quando a gente fala em mundo, é planeta. Ó, E. A Roberta acha que é E, né? Mas, vejam só, vamos falar da D antes de terminar da C, antes de terminar da D. A poesia vai à esquina. A poesia também está ganhando características humanas, caminhando até a esquina. Então, a luminosidade, sorrindo, sem boca, o mundo suspirando sem nariz, né? A poesia caminhando sem ter pernas. Isabela, eu vou chutar bem chutado. E. Uhum. As palavras nascem amarradas, não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. Então, as palavras, elas não nascem amarradas. As palavras saltam, coisa que... Como é que elas vão saltar sem pernas? Elas se beijam sem bocas e se dissolvem. Também está dando aqui características humanas no beijar e no saltar, e até no dissolver pode ser humano. Quando essa não palavra morde a isca, então a não palavra mordendo uma isca, a não palavra, o que seria a não palavra? Aí a gente teria que entrar, né, numa discussão metafórica, talvez. Mas a não palavra seria o oposto da palavra, ganhando características humanas, mordendo. Já meu nome é Severino, não tenho outro de piar. Ele não está dando características humanas para uma coisa não humana. Ele está falando dele mesmo. Meu nome é Severino, não tenho outro de piar. E piar também é humano, é menino. Então a letra E é a alternativa em que o autor não utiliza a prosopopeia, a personificação. Tá? Vejam que é bem simples até. A luminosidade está agindo como ser humano, a poesia está agindo como ser humano, as palavras estão agindo como ser humano, e até as não palavras estão agindo como ser humano. Mas só quem age como ser humano, sendo um ser humano, é a letra E, que não é uma figura de linguagem. Então vejam como, né? Tu falou várias vezes do não ali e eu me confundi igual. Ah, viu? Vejam, pessoal, é isso aí. Esses detalhes do não, do negativo, fazem toda a diferença na hora que a gente está numa prova. E a gente pode cair numa pegadinha. A gente pode cair numa pegadinha facilmente. Quando se tem um não, é uma pegadinha quase. E no Enem não está ali escrito em maiúsculo, não está. Vamos para uma próxima aqui, então. Ó, tá ali, meu nome é Severino, não tem outro tipo, a resposta correta. Vejam, aqui tem uma chargezinha e aqui está o enunciado com as questões. Opa! Ai, não acredito, já coloquei a resposta antes. É por isso que tem que revisar, né? Mas vamos lá, vamos começar pela tirinha então, né? Fazer totalmente o inverso, já que a gente foi pego de surpresa. Ó, aqui temos uma charge, não é nem uma tirinha, é uma charge porque é um quadro só. E a charge, pessoal, eu gosto muito dela porque ela vai estar sempre utilizando linguagem verbal e linguagem não verbal. Com as expressões, com o cenário, com os próprios personagens. Às vezes, por exemplo, é possível usar metáfora, que é uma figura de linguagem praticamente escrita e falada, num desenho. Pegando um celular
e o celular utilizando um ser humano nas mãos. Seria uma metáfora, uma alegoria para o inverso do que nós fazemos. Tá? Então a gente tem que prestar atenção nos desenhos também, na arte desenhada, né? E nas palavras. Ó, tem uma frase só. E a frase está vindo do menininho ali, que provavelmente está apresentando para o amigo ou o irmão, provavelmente o amigo, porque se fosse irmão, o irmão também saberia, para o amigo uma bicicleta, né? Uma bicicleta com um peso também de academia ali do lado. Ó, o que ele diz ali? Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Por quê? Porque a bicicleta não tem rodas, é aquela bicicleta de ginástica que a gente fica pedalando no mesmo lugar, apenas para exercitar o músculo das pernas. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Ele comenta. Então ele está contando ali para o amigo que o pai fica pedalando a bicicleta, nunca vai a lugar nenhum, e que a existência dele, ou que pedalar uma bicicleta sem sair do lugar, né? Tu fazer e continuar no mesmo lugar, é uma metáfora da existência da vida do pai. Então a vida do pai, de alguma forma, o garoto entendeu, por algumas atitudes que o pai deve demonstrar a ele, que o pai também não sai do lugar. O pai que desde que ele se tende por gente, o pai está na mesma situação. Ou está desempregado, ou está triste com o trabalho, né? Ou está endividado. Aquelas histórias. Ah, eu estou endividado e eu trabalho, não consigo pagar minhas contas, e isso passa por anos, por anos, por anos. E aí o garoto faz um comentário desse. Literatura, pessoal, essas pequenas tirinhas, chargezinhas, poemas, elas tentam representar o cotidiano da vida humana. Então vejam que pegar um texto de 2000 anos atrás, por exemplo, como os escritos da Bíblia, que é interessante de se ler, também como literatura, não simplesmente como livro religioso, é possível ler a Bíblia como literatura. Vamos nos transportar para um pensamento daquela época, tá? E vamos ver que muitas coisas não mudaram, outras sim, tá? E é para isso que serve, para a gente compreender que todo mundo vive a mesma situação, que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está no mesmo caminho, que as dificuldades às vezes são as mesmas para a maioria do ser humano. Alguns nascem com privilégios, outros nascem com desvantagens, mas que os sentimentos, as nossas percepções, as nossas paranoias, os nossos medos, é igual em todos. Só nos psicopatas que não. Os psicopatas é que não sentem nada. Mas quem não é psicopata, e um psicopata é 1% da população, eu acredito que entre nós aqui não há nenhum, sentimos, temos medo, temos angústias, desejos. E quando a gente lê sobre os desejos dos outros, a gente vê, nossa, ele é tão igual a mim. O mesmo é desse garoto, falando assim, meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Utilizando um pouco do conhecimento que ele tem, ele larga uma dessa. E é coisa de criança também. Crianças são muito inteligentes. Vamos ver ali, então, como é que o vestibular, né, a prova, perguntaria sobre isso. Ó, nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para. Aqui já não é uma pergunta, aqui é uma continuação do enunciado, da frase lá, da frase inicial. Então, a personagem faz referência às metáforas. Para quê? Por que ela faz essa referência às metáforas? E olha as alternativas.
Letra A, condenar a prática de exercícios físicos. Ele utiliza uma metáfora para dizer que não vale a pena fazer exercícios físicos. Não, ele não está criticando ou condenando a prática de exercícios físicos. Isso não tem nem nada a ver. O problema não é a saúde do pai ou os exercícios físicos. O problema é a existência dele, a essência, como ele age no mundo. Ele fazer exercícios é um detalhe da vida dele. Letra B, valorizar aspectos da vida moderna. Valorizar. Então, ele utiliza a metáfora para valorizar os aspectos da vida moderna. Também não, né? É uma resposta que claramente não faz sentido. Ó, valorizar aspectos da vida moderna, tá? Só porque existe uma bicicleta que tu não sai do lugar, é uma vida moderna. E isso é valorizado, é valoroso. Tem coisas que são muito óbvias e que no nervosismo a gente não se dá conta, mas sempre vai ter algumas alternativas que são muito absurdas. Desestimular o uso das bicicletas. Ele está criticando a bicicleta ou está criticando o pai? É óbvio que é o pai. É o pai dele. Caracterizar o diálogo entre gerações. Olha só, ele utiliza a metáfora para dar característica entre um diálogo entre gerações. Aqui não tem duas gerações, tem um diálogo entre dois garotinhos, tá? Dois garotinhos falando sobre uma pessoa mais velha. Então, a pessoa mais velha é o foco da conversa, não é o diálogo entre duas gerações. E não caracteriza a, a geração infantil. Metáfora não caracteriza, a palavra metáfora não caracteriza uma geração. Porque desde sempre nós utilizamos metáforas. E sim criticar a falta de perspectiva do pai. Deixa eu ver se vocês não mandaram nada que eu estou assistindo daqui. Ah, não mandaram nada. Tá, pessoal, então eu vou dar para vocês no final do nosso curso, na última aula, uma grande revisão, né? Nós vamos fazer meio que um simulado em aula, praticar exercícios e ao mesmo tempo vamos ver estratégias de como responder às alternativas de um modo mais assertivo, tá? Sempre que vocês estiverem num vestibular, num concurso, numa prova, lembrem-se sempre que aquela pergunta foi pensada, foi elaborada, essa pergunta que não foi eu que criei, nem aquela outra, isso já é uma coisa que já foi criada, então eu peguei já de uma pessoa que já pensou de uma forma. Que forma? Eu quero testar não só o conhecimento da pessoa que está respondendo essa pergunta. Quero testar a sagacidade dela, a inteligência dela, se ela vai cair na pegadinha, se ela vai perceber que tem duas alternativas aqui que são absurdas, que não tem realmente nada a ver com o que está sendo dito, se ela vai conseguir, deixa eu voltar aqui, se ela vai conseguir ler não só o texto, mas o texto escrito, mas o texto não escrito, tudo. É um grande teste, tá bem? Pessoal, tranquilo sobre figuras de linguagem. Tem muitas figuras de linguagem, muitas outras. Vale a pena vocês darem uma lidinha, assistir uma aula em algum lugar no YouTube. Tem vídeos de figuras de linguagem por horas, porque tem várias figuras de linguagem, e a gente saber, isso aqui é uma figura, isso aqui é outra, isso aqui. Não precisa saber o nome exatamente, mas o significado, a função, isso vai dar para vocês aí uma ferramenta bem boa para vocês conseguirem seguir e responder alguma pergunta, seja de figura propriamente, ou identificar uma figura. Pessoal, vamos então
para o tema da aula, que são os tipos e os gêneros textuais. Por que é importante sabermos a diferença entre tipo e gênero? Porque o tipo que vai estar voltado diretamente para a estrutura do texto, tá? Então o tipo vai estar voltado à organização, à, à estrutura, como ele se organiza. Saber disso vai dizer para nós assim: ah, isso aqui foi escrito dessa forma porque precisava ser escrito dessa forma para passar uma informação desta forma. O gênero, ele é uma coisa que só caracteriza uma obra física, uma coisa palpável, uma obra ou uma ação. Nós vamos ver mais aprofundadamente nisso. Meio confuso ainda, né? Mas os gêneros são aquilo tudo. Ah, eu quero escrever uma carta, eu quero ler um romance, eu quero pegar, eu quero ir numa aula, quero ir numa palestra. É o tipo de gênero. O tipo é como é que ele vai se dar, de que forma ele vai se dar, como é que a pessoa, o autor ou o narrador vai expor todas aquelas ideias para você. Se ele vai utilizar, que tipo ele vai utilizar ou quais tipos ele vai utilizar dentro de uma mesma, de um mesmo gênero. Um gênero pode ter vários tipos dentro dele. Então vamos ver ali, ó. Esse texto aqui que eu peguei é de um livro que eu estou estudando bastante, ele é maravilhoso, que é esse aqui, ó. Vou pegar para vocês verem. Produção textual, análise de gênero e compreensão. Tá? Então é um livro bem para professor, mas simples, uma linguagem bem simples, que o aluno que quiser se aprofundar numa produção textual, que a literatura é o estudo das produções já feitas, mas é também interessante a gente produzir coisas. A escrita, pessoal, um dia eu vou dar uma aula para vocês, na próxima aula, que a gente vai começar falando sobre o livro, tá? Essa coisa do escrever, que é maravilhosa. É a prova de que nós, seres humanos, somos capazes de fazer mágica. Porque o livro, ele nos dá poder, ele nos dá conhecimento, ele nos transporta para lugares, faz a gente conhecer outras pessoas. Ele é mágica pura. Nesse livro, então, ele diz assim, ó, que os tipos textuais são modos que se apresentam um texto. Ah, uma carta. A carta pode ter uma narrativa. Mãe, hoje eu saí de casa porque eu briguei com o meu pai, e aí começa a contar toda a história na carta. É uma carta lá que conta a história, por que o adolescente fugiu de casa. Mãe, fugi de casa porque briguei com o pai estava muito estressado e eu estava sem paciência, e aí a gente discutiu, e aí eu não tive, e aí eu surtei, e aí eu peguei todas as minhas coisas e aí fui embora. É uma carta, ou seja, um gênero, se utilizando de uma narrativa, de uma contação de uma história. Então, até um conto pode estar dentro de uma carta, tá? É o modo que se apresenta um gênero, um texto. Eles são definidos pela sua composição linguística. Léxico, sintaxe, o léxico tem a ver com as palavras, a sintaxe tem a ver com a organização das frases e dos parágrafos, os tempos verbais, se é no presente, se é no passado. Normalmente, a narrativa, ela é no passado. Mãe, briguei com o pai, mãe, fugi de casa, mãe, fui embora, é tudo no passado. Ó, estamos
com a presença aqui do Lucas. Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Ué? Permiti, ele não entrou na sala, estranho. O Lucas estava entrando, vamos ver se ele vai entrar de novo. Mas, enfim, né? A narrativa está sempre no passado. Já o injuntivo, que é uma instrução, um manual, está sempre no presente. Faça, quebre 2 ovos, corte a cebola, pique a cebola, é tudo no presente, no agora. Então, os tempos verbais, as relações lógicas, tá? Como assim relações lógicas? Numa narrativa, precisa ter início, meio e fim. Há uma lógica que faz a gente entender a narrativa. Numa argumentação, nós temos a relação lógica entre a introdução, entre o desenvolvimento, entre uma contextualização, entre a opinião, entre uma solução. Sempre uma relação entre todos os parágrafos e os temas e os assuntos que forem tratados dentro da argumentação, relacionados logicamente. Então, a gente sempre tem que fazer referências, tá? O tipo nos ajuda a estruturar, a organizar o texto. E estudar a organização do texto, quando nós lermos um texto, identificaremos melhor. Quando nós escrevermos um texto, escreveremos melhor. E eles são... e o estilo, né? O estilo também define o tipo. Como é que ele se caracteriza, tá? Então, uma coisa que é fácil de lembrar, de decorar, é os tipos são sempre 5. São sempre uma mãozinha cheia. Narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. O injunção é sempre aquele que a gente esquece do que ele é, mas ele é os manuais, eles são os manuais, tá? As ordens, as instruções, os ensinos, quase. Tá? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais em cada um dos 5, rapidinho, para a gente refletir um pouquinho sobre eles. Narrativo. Aí eu trouxe um exemplo de uma narrativa aqui para nós. Era uma vez um cão que passava perto de um riacho, levando um pedaço de carne na boca. Chegou mais perto do riacho e viu no fundo da água a sombra de uma carne que parecia maior que a sua. Então, soltou a carne que levava nos dentes para tentar pegar a que viu na água. O riacho levou para sua correnteza a verdadeira carne e a sombra, ficando o cão sem uma nem outra. Vejam, pessoal, que em um parágrafo, apenas um parágrafozinho, nós temos uma narrativa completa. Não precisamos de um romance inteiro para ter uma narrativa. Um parágrafo é suficiente para ter uma narrativa. O romance é um gênero que vai ter uma narrativa dentro dele. Isso aqui, a gente poderia dizer que é uma fábula, talvez não, um pequeno conto, uma historinha, um versinho quase. É difícil dizer qual é o gênero específico, porque os gêneros são muito variados e tem muitos nomes. Mas ele é uma pequena narrativa. Já é o suficiente para ter tudo o que é preciso. Vamos entender ali as características principais da narrativa. A narrativa é uma narração, é uma contação. Essa é a função dela, é contar algo. Só que ela sempre vai ter personagens, tempo, espaço, enredo e narrador. Personagens são quem vive a história, o tempo é em que momento está se vivendo, o espaço é o local, o cenário que aquela história vai se passar, o enredo é
história em si, e o narrador é quem conta essa história. Então, essa história aqui é sobre um cachorro, o personagem é o cachorro. O tempo já está definido aqui que era uma vez, então, há um tempo atrás, há um tempo que talvez não exista mais. O espaço é perto de um riacho e no riacho. O enredo é ele com a carne na boca, ele vendo o reflexo da água, ele pulando dentro da água e ele perdendo a carne e ficando sozinho, sem nada. Essa é a história, o enredo. E o narrador é quem é que está contando. Como é que a gente sabe quem é que está contando? Nesse caso aqui, o narrador é sempre a terceira pessoa. É eu contando a história de alguém. A terceira pessoa é um ser que não existe. Muitos chamam de o Deus onisciente, ou o autor, ou o leitor, quando é em terceira pessoa. Mas quando é em terceira pessoa, o leitor sempre sente que é alguém contando para si. Ou é a voz do autor, ou é a própria voz do leitor na cabeça, contando para si mesmo. É na terceira pessoa. Pode ser também na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Opa, o Lucas está aí. Oi, Lucas. Tu tinha entrado e eu tinha te dado boa noite, mas tu não estava. Boa noite, Lucas. A gente está aqui falando sobre tipo e gênero textual. A aula está sendo gravada, então o iniciozinho ali a gente estava só comentando sobre a aula passada, os exercícios que ficaram da aula passada. Deixa eu colocar a presença aqui para ti, para não esquecer. Lucas. Muito bem. Estamos falando sobre tipo e gênero. Tipo são só 5. Narração, argumentação, descrição, exposição e injunção. E aqui o narrativo, bem tranquilo, é uma história, se conta uma história. Uma história pode ser contada até mesmo em um único parágrafo, ou em um romance gigantesco. Vamos ver aqui o próximo tipo. Argumentativo, argumentação. A argumentação, pessoal, é um posicionamento, é tu usar as palavras para defender a tua opinião sobre algo. Então, ela vai ter uma opinião e vai ter um assunto. Essa argumentação aqui, ela tem a opinião do fulano sobre tal assunto. Tem a opinião da Roberta sobre política. Tem a opinião do Luan, do Lucas, sobre as inteligências artificiais. Tá? Então, vejam que em um parágrafo também é possível ter um texto argumentativo. Ó, mobilidade urbana relaciona-se com a possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. Ponto. No entanto, o que se observa no Brasil, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Ponto. Nesse sentido, é importante que se criem condições para os brasileiros deixarem o carro em casa quando precisarem se locomover pelos centros urbanos do país. Vejam, pessoal, olha, a Cauana também está chegando. Cauana está aí? Está entre nós, Cauana. Talvez eu demorei demais, né? E ela desistiu. Vejam que num único parágrafo nós temos o tema, um problema identificado e uma opinião. E até o problema é uma opinião, tá? Como assim? Vamos dizer que o tema do Enem seja mobilidade urbana. E a gente vai ter que escrever, dar a nossa opinião sobre mobilidade urbana. Mas eu posso ter uma opinião
que difere do Enem. O Enem... Oi, Cauana, seja bem-vinda. Estamos aqui conversando sobre tipos e gêneros textuais. A opinião do Enem sobre mobilidade urbana é de que tem muitos buracos, tem muita poluição, tem muito trânsito, né? É uma coisa ruim. Mas eu posso ter uma opinião que diz que não. Eu acho que a mobilidade urbana do Brasil é boa. Então, dar um problema nem sempre é o padrão. Tu pode achar que a mobilidade urbana é boa e tu vai ter que argumentar a favor dela. Nesse caso aqui, a gente percebe que a autora dessa pequena argumentação acredita que a mobilidade urbana não é boa. Ela é ruim. E ela dá até uma solução. Ela dá a opinião dela e o que tem que ser feito para solucionar esse problema. Ela argumenta. Então é preciso a gente ter um tema e um posicionamento sobre ele. E nesse posicionamento, tudo o que a gente for falar no texto argumentativo, todos os parágrafos, é sobre o tema e sobre a nossa opinião. Todos eles. Se relacionando entre si. O primeiro parágrafo tem o tema, tem a minha opinião. O segundo também tem o tema e a minha opinião. Desenvolvido, aprofundado cada vez mais. Vamos ver o outro tipo. Expositivo. Expositivo é aquele texto que apresenta conhecimentos do mundo. Então, um dicionário, um manual, uma enciclopédia, apresenta conhecimentos, um livro didático, apresenta conhecimentos, expõe conhecimentos. Uma aula é um gênero textual, a aula é um gênero. Uma palestra sobre Nietzsche apresenta o conhecimento do Nietzsche, expõe. Então, eu trouxe ali o que seria considerado o gênero textual de dicionário, verbete de dicionário, e ao mesmo tempo poético. Então a gente consegue usar o gênero verbete e poesia ao mesmo tempo. E estar dentro do gênero, do tipo expositivo. Vejam que ele utiliza o tipo expositivo, dando conhecimento, explicando algo, mas sendo poético. Fidelidade, um trato que você faz com você mesmo, de cumprir os tratos que você fez com os outros. Isso é fidelidade. É escrito de forma poética. Porque se a gente for lá no dicionário mesmo, fidelidade vai ter uma linguagem mais formal, né? Bem típico do... deixa eu colocar a presença para ti, Cauã, para não esquecer. Mais formal e tal. Aqui eu já trouxe algo que tá tudo dentro do tipo expositivo, do gênero verbete, mas utilizando poesia. Lágrima, sumo que sai pelos olhos quando se espreme um coração. Está contando, está ensinando, está dando conhecimento sobre o que é lágrima. Afinal de contas, o que é uma lágrima? Tu pode ser formal, para dar esse conhecimento, ou pode ser poético. Harmonia, quando os olhos, os ouvidos, a boca e o coração sorriem ao mesmo tempo. No dicionário, óbvio que a harmonia deve estar completamente escrita de uma forma bem diferente. Aqui é uma coisa mais sentimental, mais interior. Vamos para o próximo tipo, descritivo. A descrição, por exemplo, numa narrativa pode ter descrição. O cão tinha pelos lisos, rabo longo, manchas brancas e marrons.
o focinho preto e um olho de cada cor. Este cão passeou. Então, no trecho que ele descreve o cão, é o tipo descritivo. O trecho que ele conta a história do cão é o tipo narrativo. Toda vez que ele vai descrever o cão, ele usa a descrição. Descrever o cenário, ele usa a descrição. Quando o cão entra dentro daquele cenário, ele está usando a narração. Tem ação. Narrar uma ação. E o descritivo é descrever, como já diz. Características ou propriedades de algum objeto. Então, ele serve para dar características. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, na sintaxe dessas características, na sintaxe da descrição, que é a estrutura, nós vamos ter muitos adjetivos. Adjetivos são qualidades, defeitos, né? E aqui eu trouxe para nós a descrição que o Smaug, o dragão do Hobbit, fala de si mesmo, ele descrevendo como ele é. E ele diz assim, ó, minha armadura é como 10 escudos, nenhuma espada pode furar. Meus dentes são espadas, minhas garras são lanças. O choque da minha cauda é como um raio. Minhas asas são um furacão e minha respiração é a morte. Ele dando características sobre si mesmo. Então, a armadura é como 10 escudos. Ele está usando uma figura de linguagem comparativa. Nenhuma espada pode perfurar. Meus dentes são espadas. É uma metáfora. Ele não está dizendo que os dentes dele são literalmente espadas forjadas. Não. Os dentes dele são afiados como as espadas, são prateados, longos, do tamanho de uma espada, utilizando a metáfora para descrever a si mesmo, usando também uma forma poética de descrever. Vamos ver aqui outro tipo, injuntivo. Injuntivo, fornecer instruções, diferente do expositivo, que ele vai explicar, ele vai dar detalhes, ele vai, né, que nem numa aula, que ele vai, o professor fala de um jeito, depois tenta explicar de outro, para tentar o aluno, né, entender de todos os pontos de vista. No injuntivo, ele é direto, ele é militarizado quase. Tá? Na injunção, a gente tem que sempre lembrar desse gesto, assim, sabe? A vovó com o livrinho de receitas, mas é a vovó seguindo uma linha reta. São 3 gramas de açúcar, é 3 gramas de açúcar, ela vai colocar na balança bem certinho, bem regrado. Então, é um manual, é um livro de receitas, é uma ordem militar, uma lei, é um motivo, artigo tal, nenhum cidadão deve matar o outro. É uma injunção, é uma ordem. Não deve. Como numa receita, não ponha pimenta. É uma ordem também. E aqui eu trouxe também, mais uma vez, a gente utilizando... Olha a Tawane chegando também. Daqui a pouco ela aparece. Utilizando mais uma vez poesia. Oi, Tawane. Bem-vinda, boa noite. Estamos aí na nossa aula de literatura, falando de gênero e tipo. Infelizmente, eu não estou te ouvindo, não sei por quê. Eu acho que é porque eu uso o e-mail da Isis, só pode. Porque antes eu estava usando o meu, deu perfeitamente. Não tá conseguindo Infelizmente, eu não mudar? te ouço, Tawane. Tá, então eu vou Eu escrever estou no chat. falando ali, mas não te ouço.
Mas a aula está sendo gravada, então tranquilo, depois vocês assistam. Se quiserem, né, revisar, recapitular, que foi dito antes. Ah, deixa eu colocar a presença para ti, Tawane, aqui. Primeira vez, Tawane, não veio na primeira nem na segunda. A primeira aula está lá no YouTube. Eu espero que. Ó, ia falar que estava pedindo para entrar, mas não estava conseguindo. Vim sim. Veio sim? Quando é que tu veio, Tawane? Na semana passada? Ou na primeira? Na aula passada. Ah, deixei de colocar para ti. Desculpe. Esqueci de colocar a presença para ti, mas já vou corrigir aqui. Pronto. Olha só, então utilizando poesia ainda num tipo injuntivo. Alguém sabe a receita da felicidade? Vamos lá. 1 quilo de sorriso, 2 quilos de bom humor, 5 ml de abraços, 2 litros de perdão e no final uma pitada de amor. Modo de preparo: adicione tudo isso todos os dias na tua vida, misture um pouco de amigos, família e tudo que te faz bem. Junte tudo num só coração, aqueça com 1000 abraços e palavras de carinho. Rendimento: uma porção de vida mais feliz. A receita não funciona, não. Não funciona, Roberta? Tu acha que não funciona essa receita? Não, tu já testou? Já testou e não deu certo? Mas, né, é uma coisa mais poética ali, mais metafórica, mais brincalhona, utilizando um tipo textual, que é a ordem, né, a instrução. Vamos ver aqui outro slidezinho. Gênero textual. Os gêneros textuais são os textos que encontramos, ó, 2 vezes, em nossa vida diária, com padrões de características e estilos. Todo gênero tem um padrão. A carta tem um padrão que a gente identifica, a carta tem característica, a carta tem estilo, um romance de ficção científica tem um padrão, tem uma característica, tem várias características, tem o seu estilo. Ao contrário dos tipos, há diversos gêneros. E vejam, ali eu trouxe alguns gêneros bem interessantes. Ó. Telefonema é um gênero textual. Quando a gente está conversando com alguém, a gente está narrando alguma coisa, a gente está descrevendo alguma coisa, ou a gente está, o chefe liga para a gente e dá uma ordem, e está usando o tipo injuntivo dentro do gênero telefonema. Um sermão de um padre, uma carta, um romance, uma reportagem, enfim, muitos e muitos gêneros, e cada dia surgem novos gêneros. A carta, ela está quase sendo extinta, né? A gente vê que tem poucas pessoas escrevendo cartas hoje em dia, uma pena. É tão legal escrever e receber uma carta, né? A gente registrar, vejam que a gente está só nos e-mails, só nas mensagens de WhatsApp, que são gêneros, sim, o e-mail é um gênero, o WhatsApp também é um gênero, a mensagem do WhatsApp é um gênero, mas isso não tem nenhuma segurança de que um dia vai ficar registrado. Muitas vezes a gente apaga, assim como a gente pode queimar uma carta, mas não vai ter um registro para a gente ler no futuro, para a gente estudar sobre como que as pessoas conversam hoje em dia. Será que vão se manter
que nem a gente estuda as cartas do descobrimento do Brasil, que vai ser um dos assuntos da próxima aula, que nem o livro do Drácula, que é escrito como se fosse de cartas. Será que vamos ter livros que vão se parecer como conversas de WhatsApp? Isso a gente pode pensar, né? Mas, deixa eu ver aqui, por que amamos tanto um gênero? Falar sobre as características de cada gênero e dizer, o romance se caracteriza dessa forma, não seria muito conveniente. Eu acho que isso está mais para a parte do português, que é mais regradinha, mais teórica. A literatura, eu acho que ela tem que vir, tem que nos servir para reflexão. As características dos gêneros a gente consegue identificar facilmente. O gênero telefonema tem uma pessoa num lugar, tem outra pessoa em outro lugar, tem um telefone, tem ruídos, tem às vezes falhas, tem às vezes as pessoas começam a gritar quando estão no telefone, é uma característica. Quando alguém está conversando com outra pessoa no telefone, percebam que o tom de voz normalmente se eleva. A pessoa começa a gritar no telefone, falar mais alto. Chega a ser uma característica do gênero também. Então a gente consegue identificar facilmente um gênero, sem se dar conta de que aquilo é um gênero. Uma aula tem inúmeras características que a gente identifica claramente, sem precisar estudar sobre isso. Uma aula vai ter um professor, vai ter vários alunos, o professor vai ficar falando um monte de conteúdo, os alunos vão prestar atenção em 30% do que o professor falou, mas é essa característica, né? O professor expondo o conhecimento, os alunos falando muito pouco durante a aula. Essa é uma característica da aula, do gênero aula. Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns motivos de por que nós amamos tanto um determinado gênero. E eu, particularmente, o gênero que eu mais gosto é romance, de ficção, fantasia. Vejam que são vários gêneros já. O romance já é um gênero. Ficção já é um gênero. Fantasia já é outro gênero. Um romance de ficção e fantasia. Já leu Duna, Sor? Não li. Não li Duna. Vi o filme, já tinha assistido o filme antigo, já sabia da existência do livro, mas nunca tive a oportunidade de ler. Não encontrei em nenhum lugar e comprar livro é caro, né, gente? Infelizmente, no país que a gente vive. Pura perfeição, Isabela, mesmo? É bom mesmo, assim. Muito bom. Que legal. Não, mas eu vou ter que ler, dar um jeito de ler. Duna. O que inspirou Guerra nas Estrelas, né? E inspirou muito sci-fi. Tô na página 400 e pouco. Coisa boa. Que legal. Duna, pessoal, é um livro que é uma história que conta a história de um império galáctico. Então, o universo tem um governo. Então, tem guerras, tem conquistas de poder, né? Jogos de poderes. É bem legal. Eu vi aquele primeiro filme lá de 1980 e poucos, né? Muito ruinzinho. E esse agora de 2022, acho que foi 2021, também vi. Aí o de 2022 é bem lindo, né? É bem literário, quase. Até Neil Gaiman elogiou o livro. Uau! Não, dizem que é assim uma das bases, né? O Duna. Ele é bem político
e filosófico ao mesmo tempo, além de não ser só uma história, mas enfim, eu tenho que ler para dar uma opinião bem concreta. Vocês devem ter os seus gêneros preferidos. Vão pensando aí em quais são os gêneros favoritos de vocês, e nos motivos do porquê vocês gostam tanto de um gênero específico. Não importa o que seja, tá, pessoal? É romance, e o romance não só no sentido, quando eu digo romance, é um livro, uma história mais longa, com uma característica narrativa, né? Romance. Mas também o romance do amor, do galanteio, que nem Romeu e Julieta, clássico. Se vocês gostam de livros, romances, se vocês gostam de novelas, se vocês gostam de livros de contos, mas que tipo de conto? Não é só o conto em si, não é só o romance falando de estrutura, né? O livro grande, não é só a novela. Ah, eu gosto de novela que fale sobre vingança. Ah, eu gosto de novela mais realista. Ah, eu gosto de novela mais fantasiosa, mais fantástica. Eu, por exemplo, qual que seria o meu gênero favorito, que nem eu estava dizendo ali? É romance, então a estrutura, livros mais longos, de ficção ou fantasia, e fantástico, fantástico, que fuja da realidade completamente, que seja uma outra realidade, que subtraia expectativas, que tu tenha que pensar e imaginar e criar muita coisa dentro da tua cabeça, que seja bem ficcional mesmo, e que lá no enredo tenha, como é que eu posso dizer, ações humanas, né? Tem que falar sobre o ser humano. Não dá para ser uma história qualquer que não te dê nada. Ah, o fulano nasceu, cresceu e se atirou da ponte. Não é uma história que vai fazer tu pensar se não tiver o porquê. Ó, a Tuane ali tá botando que o dela é romance realista. Depois a gente vai falar sobre os de vocês, tá? E aí eu coloquei umas coisinhas ali que me fazem pensar o porquê que eu amo tanto esses gêneros, ou esse gênero em específico. Um deles é a imaginação. Eu adoro ficar imaginando e criando dentro da minha cabeça os cenários, as características dos personagens. Quando eu leio um livro, tudo o que está escrito ali, eu consigo enxergar na minha cabeça. A minha cabeça cria a imagem, quase que física, do que eu estou lendo ali, das descrições e da ação, e se o personagem levanta uma mão, se franze a sobrancelha, se morde os lábios, se tem os olhos azuis, eu vou estar sempre vendo eles de olho azul, nunca vamos esquecer disso. Ah, se ela é magra, eu vou estar sempre vendo ela bem magra. De criar essas imagens na cabeça é o que eu gosto. Quando é realista, que nem a Tuane botou ali, que ela gosta de romance realista, as descrições são mais simples normalmente, são mais diretas, não são tão cheias de detalhes, porque o realista é bem mais direto. E eu gosto daqueles que são mais criativos, que te levam para um mundo que não existe. Outra coisa que eu gosto dentro de um gênero é quando ele fala de sentimentos. Por que que nós amamos tanto um gênero? Por que que vocês acham? Vocês não acham também que a gente gosta de entrar num gênero específico por causa dos sentimentos, para se emocionar, para rir, ler um livro de comédia, ler um livro de drama, pela emoção, buscando a emoção que o livro vai dar. O terror, uma história de terror.
essa noite eu quero ler um trechinho do livro lá de terror, para eu ficar com medo, ficar imaginando aquelas coisas e sentir aquele medo do personagem. Uma terceira característica, pessoal, falem, tá? Deem a opinião de vocês. Se vocês não concordam, ou se vocês pensarem em outra coisa, uma outra característica, vão falando. Eu gosto de ler aqui o que vocês pensam também. É importante compartilhar com os outros o que a gente acha sobre uma coisa. É assim que a gente vai construindo conhecimento, compartilhando o que a gente tem. Ó, o meu gênero favorito é suspense, mas me deixa ansiosa para saber o que vai acontecer no final, sabe? Suspense. Muito bom, né? O suspense, ele tem justamente essa característica de deixar a gente ansioso. Cada final de capítulo de um livro de suspense, ele tem um cliffhanger, que é um gatilho. Ele te dá uma pista, mas te dá várias perguntas para tu responder. E às vezes ele dá muito mais perguntas, muito mais perguntas. E tem cenas que me deixam com medo também. O suspense pode dar medo, mas o medo já é mais voltado mais pro terror mesmo, né? Roberta, gosto de romance. É uma sensação tão boa, diz Isabela. Coisa que nunca aconteceriam comigo, mas agora acontece. Roberta, tu diz o romance romântico do amor ou da história mais longa? Livros de romance, no caso. Digo romance e amor. Ah, tu gosta de histórias de romance. Sabe que eu tenho um pouquinho de preconceito com histórias de romance, porque elas são bem clichês, né? Gestos românticos que acontecem nos livros, mas sem ser bregas, tão bregas. É puro preconceito mesmo, sabe? Às vezes a história é maravilhosa e eu deixo de ler porque, é um romance, eu não quero ver uma história de um casal. O amor é tão brega, né? Sim, o amor é breguíssimo. Mas é isso que eu adoro o brega. Gente, eu adoro ouvir música antiga, aquelas músicas dos anos 60, dos anos 50, que são românticas e são bregas. Eu acho lindo, lindo, lindo. Muito melhor que das de agora. Só que são bregas. São as melhores. São as melhores. Por exemplo, aquela que agora o Instagram tá revivendo, né? Put your head on my shoulders. Nossa, aquela música, que delícia, que sensação gostosa de sentimento. Uma outra característica que me faz gostar desses gêneros é a outra realidade. A minha realidade, eu às vezes sou tão realista e não consigo aceitar a realidade. A realidade é tão dura, muita notícia trágica, muita coisa ruim, né, pessoal? A gente vendo essas notícias aí que não vale nem a pena a gente comentar para não ficar mal, né? Problemas lá, você sabe onde na Europa, aqueles conflitos terríveis. A realidade é dura, é difícil de suportar. Então eu gosto de fugir dessa realidade, de ir para uma outra realidade. É uma fuga da realidade, eu confesso. Agora, de uns anos para cá, de um tempo para cá, é que eu tenho percebido, meu Deus, eu estou fugindo demais da realidade, indo muito para minha fantasia, para as viagens dos meus personagens e esquecendo de encarar a realidade como ela é. Mas é por isso mesmo que eu vou para lá, para esses livros, para fugir da realidade, que é muito dura. E prof, já leu Colin Hoover? Colin Hoover, ele é um autor ou é um livro? Que eu não lembro. Não lembro de Colin Hoover. Autora. Vamos botar aqui no Google para ver quem é. Colin Hoover.
Colin Hoover, É Assim que Acaba, É Assim que Começa, Ugly Love, Reminders of Him, Number 9. É escritora norte-americana que escreve principalmente romances no gênero romântico e ficção para jovens adultos. Ela é mais conhecida por seu romance de 2016, It Ends With Us. Muitos de seus trabalhos foram autopublicados antes de serem adquiridos por uma editora. Olha aí, romance romântico. Tá aí, esse é o gênero, né? Romance romântico. Vocês gostam, então, do romance romântico? Recomendam Colin Hoover, então. Roberta, se tu tiver também aí uma autora de livros românticos para recomendar, recomendem. Gente, a quarta característica que eu quero dizer para vocês, que eu gosto, é o aprendizado. Pense nas características que fazem vocês gostarem. O autoconhecimento. Por que que eu gosto de tal coisa? Por que eu gosto tanto de terror? Por que que eu gosto tanto de romance? Autoconhecimento. Os porquês das nossas escolhas. Romance é bom. Bah, eu li vários livros, mas não guardo muito os autores. Os autores também me fogem muito da cabeça. Ainda mais os americanos, que têm nomes, né, meio estranhos de decorar. Vamos para um próximo slide aqui. Começa a chegar no final da aula, eu fico desesperado, né? Quais são os seus gêneros favoritos, né? A gente já está falando aí dos de vocês já estão mencionando. Aqui eu trouxe alguns meus favoritos, que são baseados no meu gênero, né? Todos eles são ficção, todos eles têm uma fantasia, o Harry Potter tem, ó, mas eu gosto de apenas uma história de amor, o Almor Santos. Esse é o nome da história, Roberta, deixa eu botar aqui para pesquisar. Morre o escritor e editor Walmor Santos, catarinense, olha, morava em Porto Alegre e faria 71 anos em 16 de agosto. Proprietário de uma editora pequena, gostava de lançar novos escritos e tinha prazer em levá-los para as escolas. Roberta, tu é cultura também, hein? O Lado Feio do Amor, também recomendo para quem não leu ainda. Tawane, O Lado Feio do Amor, de quem será? Lado Feio do Amor. Colin Hoover, também da Colin Hoover. Pessoal, eu vou recomendar aqui alguns livros para vocês. Temos 10 minutinhos, se vocês aguentarem ficar um pouquinho mais ali, para a gente comentar sobre os livros de vocês. Trouxe aqui 3 livros que muito bons para mim, por todos aqueles motivos ali. O primeiro, aquele da capinha verde, Admirável Mundo Novo, um livro que inspirou a música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. Vai contar uma história de utopia, onde as pessoas são criadas para agirem em diferentes cargos e níveis, são criadas geneticamente, num futuro muito próximo. Um selvagem questiona o porquê das coisas serem como são. Um selvagem é uma pessoa que não é criada cientificamente. Ela nasce como todos os seres humanos nascem hoje, através de uma relação entre um homem e uma mulher. É considerado selvagem para essa sociedade. É uma viagem a uma sociedade regada pelo consumo e pela alienação total de seus cidadãos. Então, pessoal, nesse livro, o governo te dá prazeres, ter várias relações, práticas sexuais. Eu fico com medo de falar sexuais por causa do YouTube, né? Porque ele tem cortado muita coisa. Práticas desse tipo são totalmente livres, é tudo pelo prazer, é tudo pela alienação dos desejos, as loterias, o dinheiro. Tá com dor? Toma um remedinho aqui que vai te curar. Para que o governo controle as pessoas através do prazer. Então é informação o tempo inteiro na televisão, as pessoas alienadas.
Drácula, do Bram Stoker, uma história escrita com cartas. A gente vai ler relatos ficcionais que se passa em Londres. Os personagens são Van Helsing, Mina e o seu noivo Jonathan enfrentarão uma criatura monstruosa que se alimenta do sangue dos vivos e está causando grandes mudanças na vida das pessoas à sua volta. Pessoal, a gente consegue ter os relatos do próprio Jonathan. A gente começa com o relato do Jonathan indo no castelo do Drácula e escrevendo em seu diário, escrevendo cartas para sua noiva e contando as experiências que ele tem. Depois a gente vai ter a Mina escrevendo no seu diário, muito particular, sempre em primeira pessoa, sempre com os sentimentos e o ponto de vista de cada um daqueles personagens e como cada um vai percebendo o Drácula em sua vida. O Drácula, ele é o monstro, o vampiro, mas para cada um dos personagens, o Drácula vai pegando de uma forma diferente. Para o Jonathan, por exemplo, o Drácula chega como o conde. Para o Van Helsing, o Drácula chega como o monstro. Para Mina, o Drácula ainda é uma sombra, uns olhos vermelhos à distância, uma coisa negra ao longe, sabe? Então a gente vai tendo esses pontos de vista maravilhoso também, uma história muito bem contada. Infelizmente, numa época diferente, e essa é a importância da literatura, que, por exemplo, a Mina não tem um protagonismo que merecia. Tem até um certo trecho da história que ela diz que dos personagens diz para ela: vamos deixar a Mina no quarto porque isso não é assunto de mulheres. Mas a história vale a pena. É só a gente entender que até a Bíblia tem esse tipo de linguagem, que a luta, ou melhor, que o direito das mulheres é algo muito recente, muito recente. Não pensem que há anos as mulheres têm liberdade, não. Preconceito, a liberdade feminina é algo de agora. E claro, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu amo Harry Potter, todos os livros, todos os filmes, tudo que sai de Harry Potter, eu sou ficcionado, mas O Prisioneiro de Azkaban é aquele livro que te transporta para o universo da magia quase que realista, o universo da magia realista, porque aí sim o Harry vai conhecer o que é um mundo de verdade, que existem perigos, ameaças muito maiores, não só dentro da escola. Em seu terceiro ano na escola de Hogwarts, Harry Potter, um bruxo órfão, começa a descobrir que seu mundo é muito mais perigoso. Ao voltar às lembranças literalmente ao passado, o menino descobre que até mesmo a sua família pode não ser tão boa como tudo parecia ser. Pessoal, vocês têm aí, querem comentar sobre os livros de vocês, sobre os gêneros de vocês, darem mais alguma opinião? É legal a gente comentar sobre os livros, que assim a gente vai compartilhando essas experiências de leitura. Vocês estão compartilhando as de vocês, estão me inspirando a ler aquilo que vocês leram, porque, bom, por que será que a Tawane gostou tanto do lado feio do amor desse livro? Vou ler para descobrir. Quando ver, eu vou gostar também. Ó, Jennifer, meu gênero favorito é True Crime. Adoro como é feita a narrativa desses livros. O True Crime é quase como uma história biográfica, né, Jennifer? O livro que eu citei é legal, mas tem muitas reviravoltas. Suspense gosto muito também, então talvez seja frustrante. Ó, a Roberta já tá lançando a dica aí. True Crime, é interessante. Eu li a história em quadrinhos do Jeff Dahmer, eu achei bem interessante.
História em quadrinhos é um tipo de literatura também. Ler casos criminais. Isso, Roberto, o casos criminais é... A Jennifer botou ali que o gênero é true crime, né? Crime verdadeiro, crimes reais, casos reais. Eu acho que o gênero é literalmente esse. Casos criminais reais. Eu acho que é esse o nome do gênero. É bem interessante, porque a gente vai conhecer um lado do ser humano sem ser ficção, é literatura, porque o autor sempre vai utilizar um modo artístico. O livro do Ted Bundy é bem interessante. Ted Bundy. Ted Bundy é um das vítimas? Deixa eu ver. Ted Bundy, assassino em série americano. Ah, conheço. Gente, eu falei, olha o que eu falei, né? Falei já psicopata, já falei. Meu Deus, o YouTube vai bloquear esse vídeo legal, né? Mas enfim, pessoal, tá chegando o finzinho da nossa aula. Eu quero só encerrar para vocês com uma poesia que faça a gente refletir. A literatura serve para isso. Ela serve para tocar no nosso coração, na nossa alma. Eu estou num processo de evolução. Todos nós, seres humanos, estamos aqui na Terra para evoluir. Ninguém nasceu formado e a gente não vai morrer formado. A gente vai estar sempre em um processo de transformação. E a literatura, a arte em geral, toca a gente muito profundamente, nos ensinando, nos aconselhando, nos dando um caminho melhor, um caminho mais belo. E eu trouxe aqui para nós o poema O Tempo, do Mário Quintana, para a gente passar essa Páscoa aí com essa reflexão. E começa assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava no relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Pessoal, eu desejo a vocês uma feliz Páscoa, que a gente aproveite esse feriado, que a gente consiga ter bastante alegria na nossa volta e bastante coisas boas, pessoas boas, e cabe a nós tomarmos a decisão de agir agora. Depois pode ser tarde demais. Abracem aqueles que vocês amam e tudo de bom para vocês, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom feriado. Obrigado, Tawane. Obrigada pela aula. Boa Páscoa. Tchau, Jennifer. Tchau, Cauana.